Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje vamos executar esse lindo tapete aqui em crochê oval. Olha que coisa mais linda, que delicadeza desse bico de acabamento aqui, tá? Todo feito aqui em ponto leque com picôzinho, mas se você quiser mudar, aí fica à vontade o seu bico de acabamento, certo? Então esse trabalho aqui, pessoal, ficou perfeito, ficou maravilhoso, eu espero que vocês gostem. Você pode executar ele tanto com o fio 8 quanto com o fio 6. Eu executei ele no Barroco Max Color Círculo fio 6. Desse trabalho, vou puxar para vocês verem aqui, ó, como ele ficou, tá? Olha. Deixa eu puxar aqui, ó, para vocês verem como ele ficou, tá? Olha aqui, ele ficou um coração aqui bem centralizado na parte central do nosso tapete, desse lado e desse lado aqui. Fica até difícil de mostrar, por isso que fica melhor na fotinho, tá? Então, eu espero que vocês gostem. Nós vamos dar início, então, à videoaula. Um Barroco Max Color Círculo, dá pra você fazer. Esse daqui, ele tem 400 gramas, então sobra fio pra você fazer e iniciar outra peça, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. A nossa videoaula é desse tapete bem simples, gasta muito pouco, dá pra você aí executar aí com fio, às vezes, que você até tem aí, tá? Eu acredito que ele gasta em média 300 gramas, mas aí você vai fazendo e ver aí se você tem, você pode usar sobrinhos de fio, tá? Pode tirar um print primeiro e executar junto comigo também, tá bom? Então, vamos dar início, então, à nossa videoaula, lista de materiais e sequência à videoaula, tá bom? Sem mais delongas, que Deus abençoe a todos e tenham todos uma boa aula. Deixa meu like, comenta aí se você gostou, compartilha nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal aí, porque tem muitas aulas, é totalmente gratuito. Você não paga nada por se inscrever, tá bom? E me siga nas minhas principais redes sociais. Lá você pode mostrar o seu trabalho feito, mandar a fotinho pra mim, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a nossa videoaula. Para esse trabalho, pessoal, vou usar Barroco Max Color Círculo Fio 6. Esse fio é 100% algodão e o tex dele é 885, tá? Tem 400 gramas, um desse daqui dá pra você trabalhar. Essa cor aqui é a cor pêssego, 4514, tá? É a cor pêssego. Deixa eu puxar aqui pra vocês tentar visualizar melhor a cor, ó. Certo? Então, é a cor pêssego. Fio 6, 100% algodão. Material da marca da Círculo. Esse aqui é muito macio. Tanto você pode fazer peça aí, pessoal, para sua casa, como você pode usar tanto na decoração como fazer roupa. Dá para você fazer muita coisa. A agulha de numeração 3,5, essa aqui é a agulha soft. Uma tesoura para o arremate, tá? Essa aqui é também a tesoura da alfaiataria da Círculo. Eu vou deixar aqui linkado aqui embaixo no YouTube Shop essas cores aqui, esses materiais que eu estou utilizando, tá bem? Vamos dar início, então, fazendo a laçadinha da forma que você começa, tá? Faço a letrinha E, puxo a laçadinha do fio e vou fazer aqui um total de 47 correntinhas. Então, é só você fazer 47 correntes. Vamos fazer aqui, pessoal, um total de 46 correntinhas. Feito 46 correntinhas, você vai fazer pulando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e no sétimo ponto você vai vir fazendo o primeiro ponto alto. E depois vai fazer um ponto alto para cada correntinha de base e eu venho junto com vocês. É só fazer um ponto alto para cada corrente de base. Você vai ficar com um total de 40 pontos altos aqui, fora essa alcinha. Se você estiver contando com ela, você vai ficar aqui com um total de 41, tá? Então, feito, agora vamos fazer a alcinha aqui. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes e fecho aqui, ó, no primeiro ponto alto com ponto baixíssimo, as 6 correntinhas que você fez aqui. É a mesma que você fez desse lado aqui, tá? É uma alcinha aqui. Então, vamos fazer agora um ponto alto para cada ponto de base aqui, desta forma aqui, até o final. É só trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base aqui. Você vai ficar com um total de 40 pontos altos.
Aí eu venho no final junto com vocês novamente. E vai arrematando o seu fio aqui. Então, finalizei aqui a carreira, ficou desta forma. Agora, você vai vir dentro da argolinha aqui e vai colocar 10 pontos altos dentro dessa argolinha aqui, ó, de correntinhas. Então, vamos colocar aqui 10 pontos altos. Então, aqui eu tenho 10 pontos altos no total. 2, 4, 6, 8, 10. E vamos colocar agora um ponto alto para cada ponto alto de base aqui. Os cachorros, eles estão brincando, pessoal. Desculpa o latido, tá? Então, é só fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu trabalhei aqui, ó, por toda a volta. Agora, aqui, vamos repetir os 10 pontos altos dentro desse espacinho de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos no total aqui. Vai finalizar na segunda corrente aqui do ponto, ó, com ponto baixíssimo, e vai ficar desta forma aqui, como ficou do outro lado. Agora, aqui a gente vai subir um ponto alto, eu vou subir com 2 correntes, 2 para virar o trabalho. Vai laçar, pular 2 pontos altos de base e no terceiro um ponto alto. 2 correntes, no terceiro ponto, um ponto alto. 2 correntes, pula 2 de base, no terceiro, um ponto alto. E vai fazer desta forma aqui por toda a volta, até chegar ali no último ponto. Antes de chegar na parte oval, eu venho junto com vocês, desta forma. Então, daqui, ó, até aqui, nós temos 13 quadradinhos de espaço. Você vai fazer 2 pontos altos em cada um dos 10, ele vai ficar com 20 pontos altos no total. Então, faço 2 nesse primeiro aqui, 2 para cada ponto de base aqui. Então, eu vou fazendo os meus aqui desta forma. Então, na parte oval, que nos 10 pontos, é só colocar 2 pontos altos em cada um. E no primeiro aqui, um ponto alto, tá? Então, trabalhei aqui a parte oval toda, olha. Como ficamos aqui com um total de 20 pontos altos. Então, nesse primeiro que eu falei aqui, você já coloca um ponto alto, 2 correntes, pula 2 de base, um ponto alto. 2 correntes, pula 2 pontos altos de base, no próximo, um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 de base, um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 de base, no terceiro, um ponto alto. E vamos fazer desta forma aqui até chegar na parte oval. Então, feito aqui, ó, os 13 quadradinhos de espaço, como nós fizemos na parte de baixo. Aqui já fiz o ponto alto no último ponto, então aqui é a parte oval. Em cada um da parte oval, que a gente faz 2 pontos altos para cada pontinho de base. Então, vamos fazer 2 pontos altos para cada pontinho de base aqui. Vou fazer o meu aqui, já retorno. Então, aqui fiquei com um total de 20 pontos altos aqui, onde começa os aumentos, pessoal. Fui fazendo os aumentos por toda a volta. E aqui eu finalizo na segunda corrente aqui do ponto, com um ponto baixíssimo, certo? Então, essa parte aqui reta ficou desta forma aqui, olha. Então, vamos dar início aqui, pessoal, fazendo a segunda carreira aqui de quadradinhos, subindo 4 correntinhas, 2 do ponto alto e 2 para virar. Vamos fazer aqui quadradinhos de espaço, 1, 2. Duas correntinhas sobre o ponto alto, um ponto alto. Vamos fazer 6 quadradinhos de espaço aqui desse lado aqui, tá? Então, faço aqui 2 correntes sobre o ponto alto, um ponto alto. Então, aqui eu já tenho, ó,
5 quadradinhos de espaço. Falta mais um quadradinho. Então, 6 quadradinhos de espaço. Nesse próximo, eu vou colocar 2 pontos altos aqui dentro, ó, 2. Então, vai ficar com 4 pontos altos, 1 e 2 no meio e 1 aqui, deste lado. Vamos fazer os quadradinhos de espaço, 2 correntes sobre o ponto alto, 1 ponto alto, 2 correntes sobre o ponto alto, 1 ponto alto, e vou fazendo assim, quadradinhos de espaço, ponto alto sobre ponto alto, separando-os por 2 correntinhas, o ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto sobre o ponto alto. Então, aqui, ó, pessoal, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos de espaço. Então, agora, vamos fazer mais um quadradinho de espaço, 2 correntes, pulo 2 de base, no terceiro, eu vou fazer um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo ponto de base, vai ficar com 2. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no terceiro, 2 pontos altos. Nós vamos ficar com 6 grupinhos de 2 pontos altos junto. 2 correntes, pulo 2, no terceiro, 2 pontos altos junto. 2 correntinhas de separação, no terceiro, 2 pontos altos junto. 2 correntes de separação, pulo 2 de base, no terceiro, 2 pontos altos junto. 2 correntes de separação, no terceiro ponto, faço 2 pontos altos junto. 2 correntes de separação, pulo 2 de base, no terceiro ponto, 1 ponto alto. Então, você observa que ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos, olha, para vocês verem, tá? Então, vamos fazer, já tenho um espacinho aqui, mais 6, tá? Fica com 7 ao total de tudo aqui, ó, dos quadradinhos de espaço. Então, deu 2 quadradinhos, 3, 4 quadradinho, 5 quadradinho e 6 quadradinhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais um aqui, que é 7 quadradinhos, porque aqui a gente fez um aumento, né? Nós aumentamos um aqui e aqui na parte reta é 6. Então, nesse daqui, ó, na mesma direção desse daqui, nós vamos colocar o aumento. Então, faço 2 pontos altos aqui dentro do espaço de base. E um sobre o ponto alto. Então, vamos fazer agora 2 correntes de separação. E para o ponto alto, um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes sobre o ponto alto, um ponto alto, e vou fazer os quadradinhos de espaço aqui. Deixa eu puxar um pouquinho o fio. 2 correntes sobre o ponto alto, um ponto alto. 2 correntes sobre o ponto alto, um ponto alto. E 2 correntes sobre o ponto alto, um ponto alto. 2 correntes de separação, pulo 2 de base, no terceiro, vamos trabalhar os grupinhos de 2 pontos altos no mesmo ponto de base, desta forma. Então, pulo 2 de base e 2 correntinhas de separação, ó, pulo 2 e no terceiro, trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntes de separação, pulo 2 de base, no terceiro, 2 pontos altos. 2 correntes de separação, pulo 2 pontos de base, no terceiro, vai trabalhar um ponto alto. E outro ponto alto no mesmo ponto de base, ficando com 2. 2 correntes de separação, pulo 2 de base, no terceiro, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntes, pulo 2 de base, no terceiro ponto, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. 2 correntes, venho aqui, ó, no segundo ponto e finalizo com ponto baixíssimo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, aberto. Temos um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Então, tá certinho a nossa base. Vamos para a próxima carreira. Vamos subir aqui, então, 4 correntinhas, 2 para virar e 2 para subir aqui. Então, vamos colocar um ponto alto para cada ponto de base. E vamos ficar com 5 quadradinhos. Então, faço 2 correntes de separação. Faço aqui o segundo quadradinho, as 2 correntes. Venho para o próximo quadradinho, aqui, ó. Ficou desta forma, 3, 4, 5. Então, nós vamos fazer esses 2 quadradinhos que falta aqui. Então, 2 correntes e um ponto alto. 2 correntes e ponto alto sobre o ponto alto. Então, aqui eu vou preencher. Nesse espacinho, faço 2 pontos altos, 1 e 2. Desta forma. Então, vamos continuar. Laço, venho aqui sobre o ponto alto e faço aqui o quarto ponto alto. Faço 2 correntes de separação, venho aqui no terceiro ponto, que é sobre o ponto alto, e faço um ponto alto. Faço aqui 2 pontos altos dentro desse espacinho, e um ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntes de separação, laço, ponto alto sobre o ponto alto, 2 correntes, e vamos fazer até completar 5 quadradinhos de espaço. Então, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes, e aqui o quinto quadradinho de espaço. Então, eu já fiz aqui os 5 quadradinhos, como eu fiz desse lado aqui. Só que eu vou fazer mais um de espacinho. Então, vai ficar 6 quadradinhos de espaço, 2 correntes, ponto alto sobre o primeiro ponto alto. No próximo, vou colocar 2 pontos altos, porque agora vamos começar o ponto alto de aumento. Faço aqui 2 correntes de separação, ponto alto no primeiro ponto de base, e no segundo faço 2 pontos altos. 2 correntes de separação, que estamos na parte oval, ponto alto sobre o ponto alto, e aqui no último, o aumento. Então, tinha 2 no de baixo, e agora vai ficar 3. Você vai fazer até chegar aqui, que eu venho junto com vocês novamente. Então, finalizamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos com aumento. Faço aqui, ó, 2 correntes de separação. E vamos continuar aqui, ó, 2 correntes e ponto alto sobre o ponto alto. Vamos fazer até completar os 6 quadradinhos, já tenho o primeiro, o segundo, e vamos até completar 6 quadradinhos que eu volto junto com vocês. Então, tenho aqui, ó, 6 quadradinhos de espaço. Esse aqui eu preencho, faço um quadradinho e preencho esse próximo. Então, vamos lá. 2 pontos altos. Um ponto alto no primeiro ponto alto de base. 2 correntes, venho aqui no terceiro ponto alto, faço um ponto alto. E no espacinho, 2 pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntes de separação, ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntes, e vamos fazer aqui, pessoal, até completar 6 quadradinhos de espaço novamente. Venho aqui no primeiro ponto, já trabalho um ponto alto. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos de espaço. E é só fazer ponto alto sobre ponto alto, e no segundo ponto, o ponto alto de aumento. Essa carreira fica com 3 pontos altos, os motivos agora. 2 correntes de separação, ponto alto sobre ponto alto, e no último ponto, o ponto alto de aumento. Então, é só fazer desta forma aqui, quando chegar aqui, e fazer o quadradinho de espaço aqui, que eu já retorno junto com vocês. Então, olha aqui, eu fechei na segunda corrente, porque eu subi 2. Então, vamos subir aqui, ó, 2 correntinhas. 1, 2, 3, 4. 2 para subir, 2 para virar. Ponto alto sobre o ponto alto. Então, vamos fazer os quadradinhos aqui
até formarmos aqui 4 quadradinhos de espaço agora. Então, feito aqui, ó, 4 quadradinhos de espaço, depois a gente vai fazer outro aqui, que vai ficar com 5, certo? E venho aqui nesse espacinho, eu vou preencher com 2 pontos altos. Vamos abrir aqui o coração, 2 correntes de separação, venho aqui no terceiro ponto, faço um ponto alto, 2 correntes, no ponto alto, um ponto alto, 2 correntes, ponto alto no terceiro ponto, laço, faço aqui dentro desse espacinho 2 pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto alto. Então, fica desta forma. Agora, faço 2 correntes de separação, ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntes de separação, ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntes e ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntes, laço e ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntes, faço ponto alto sobre cada um dos 3 pontos altos. E aqui no terceiro, vou colocar o aumento. Tinha 2, 3 e agora vai ficar 4. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. E faço o aumento aqui em cima do ponto alto. Então, você vai fazer aqui, ó, os aumentos. Os quadradinhos de espaço, você vai preencher, que vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5. E eu venho junto com vocês aqui no sexto, que a gente vai preencher como nós fizemos do outro lado. Trabalhei os aumentos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, um quadradinho antes, a gente vai preencher com 2 pontos altos. 1, 2 e ponto alto no primeiro ponto de base. 2 correntes de separação, no terceiro ponto, faço aqui um ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntes de separação, ponto alto aqui no terceiro ponto. Fiquei com 3 quadradinhos, preencho esse próximo com 2 pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntes de separação, ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntes de separação, ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntes. E aqui é só você trabalhar ponto alto sobre ponto alto e o aumento no último ponto. Da mesma forma, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto e aumento no último ponto. Vai dar a volta até chegar aqui que eu retorno junto com vocês. Carreira finalizada, pessoal. Então, aqui é a 4ª carreira finalizada aqui dos quadradinhos de espaço. Vamos para a 5ª carreira. Vamos para a próxima carreira. Então, aqui nós vamos iniciar novamente os quadradinhos. Você vai fazer 1, 2, 3 quadradinhos e aqui a gente vai preencher. Então, vamos lá, vamos fazer 4 correntinhas, que é 2 para virar, e um ponto alto, né? Então, vamos fazer assim, ó, um quadradinho de espaço, 2 correntes, e vamos fazer no próximo ponto outro ponto alto. 2 correntes de separação, sobre o ponto alto, um ponto alto. Tenho 3 quadradinhos de espaço, vamos fechar esse quadradinho aqui com 2 pontos altos. Essa é a 5ª carreira aqui dos quadradinhos de espaço. Faço um ponto alto, 2 correntes, no terceiro ponto, um ponto alto. 2 correntes, no terceiro ponto aqui, um ponto alto, 2 correntes, sobre o ponto alto, um ponto alto. 2 correntes, sobre o ponto alto, outro ponto alto. 2 correntes, sobre o terceiro ponto, um ponto alto. Esse vamos preencher com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E um ponto alto sobre o ponto alto. Então, aqui ficou desta forma. Tinha um espacinho, ficou 3 no próximo.
E no próximo ficou 5. Em cada carreira, vai aumentando 2 espacinhos de base, certo? Então, agora vamos continuar. Faço 2 correntes, venho aqui e faço um ponto alto. Então, aqui você vai preencher, como você fez desse lado aqui, ó, os quadradinhos de espaço. Nós vamos ficar com 4. Então, aqui é só fazer os quadradinhos de espaço, 2 correntes e ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre o ponto alto. E aqui é só você fazer ponto alto sobre ponto alto no último aumento, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto e os aumentos, tá? Então, para quem já sabe, é só ir fazendo ponto alto sobre ponto alto. E nesse daqui, a gente já trabalha o ponto alto de aumento. Então, aqui vai ficar com 5 pontos altos. Tinha 2, 3, 4, 5. 2 correntes. E vamos trabalhar aqui os pontos altos sobre ponto alto e o ponto alto de aumento. Certo? Então, o que você fez aqui, você vai repetir desse lado e aqui os aumentos, certo? Então, é só fazer desta mesma forma que eu venho até aqui com vocês. Então, até aqui, você vai fazer os quadradinhos de espaço, os 4 quadradinhos, e eu venho junto com vocês aqui. Então, ó, fui fazendo os aumentos e já fiz os 4 quadradinhos de espaço aqui, ó. Vou virar para vocês verem. Agora, é só repetir o que você fez lá do outro lado aqui. Vai fazer aqui 2 pontos altos nesse espaço de base, um ponto alto sobre o ponto alto, 2 correntes de separação, no terceiro ponto, faço ponto alto. Vai preencher quadradinhos de espaço sobre quadradinhos de espaço. Como você fez do outro lado, da mesma forma, não vai mudar em nada. Então, eu vou ficar aqui, ó, com 5 quadradinhos, porque eu vou preencher esse daqui também, olha. Então, você fica com 5 quadradinhos de espaço. E ao lado aqui, você vai preencher com 2 pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, pessoal, eu vou fazer os quadradinhos de espaço, tá? Vou preencher os 4 quadradinhos, vou preencher ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, sempre no último tem um ponto alto de aumento, tá? E vou fechar essa carreira aqui, já vou iniciar a próxima carreira. Carreira finalizada, vamos então para a sexta carreira de quadradinhos de espaço, sexta. Então, agora a gente vai fazer 2 quadradinhos de espaço aqui. Então, vamos fazer aqui 4 correntinhas, laço, ponto alto sobre o ponto alto, 2 correntes e ponto alto sobre o próximo ponto alto. Então, agora, você vai fazer aqui, ó, 2 pontos altos nesse espacinho de base. E um ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre o ponto alto. Vou preencher os quadradinhos de espaço sobre quadradinho de espaço. Agora, nós vamos ficar com 7 quadradinhos de espaço aqui na parte central. Duas correntes de separação e ponto alto sobre o terceiro ponto alto. Então, ó, você tem 7 quadradinhos de espaço. Você vai fazer 2 pontos altos nesse espaço. E um ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes e vamos trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto e no último ponto a gente trabalha o ponto alto de aumento. Então, aqui nós vamos ficar agora com 6 pontos altos, eu faço aumento aqui nesse último ponto de base. Então, pessoal, é só você seguir desta forma aqui, vai fazer aqui a carreira aqui dos aumentos, vai repetir tudo que eu fiz aqui, você vai repetir deste lado aqui,
Vai ficar 3 quadradinhos, vai preencher esse daqui, vai fazer quadradinhos e vai preencher esse daqui, certo? Da mesma forma que você fez ali em cima, você vai precisar ficar com 7 quadradinhos no meio. Vai trabalhar os quadradinhos de espaço e vai fazer aqui os pontos altos sobre ponto alto e os aumentos e fechar aqui, tá? Então, essa carreira é só você fazer desta mesma forma. Então, eu fiz os aumentos, ficou, então, com 6 pontos altos na parte do aumento, fiz os 3 quadradinhos, preenchi aqui, e ficou desta forma aqui, ó. Fiz aqui a parte dos aumentos, ó, virando o trabalho aqui, finalizei aqui nesta carreira. Agora, nós vamos subir aqui, ó, novamente, ó, 4 correntes. Venho para o próximo ponto e trabalho um ponto alto, 2 correntes. Perdão, aqui eu não faço as 2 correntes, já venho aqui no espacinho, preencho com 2 pontos altos. Então, agora, desse lado aqui, vai ficar 2 espacinhos aqui, tá? A hora que eu finalizar esse daqui. Venho sobre o ponto alto, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no terceiro ponto. Vou preencher aqui com os quadradinhos de espaço. Vou pausar aqui, vou fazer os quadradinhos de espaço. Então, aqui, pessoal, vai ficar com 9 quadradinhos de espaço, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? 9 espacinhos. Agora, vamos preencher esse daqui, ó, com 2 pontos altos no espaço e um ponto alto sobre o ponto alto. Faço 2 correntes, faço ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes de separação, vamos trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto e vamos fazer o ponto alto de aumento. Então, fica os 6 pontos altos e um do aumento aqui, para completar 7 pontos altos. Então, você vai fazer desta forma aqui, pessoal, por toda a volta do seu trabalho. Vai trabalhar os aumentos, e depois aqui vai ficar só 2 quadradinhos de espaço aqui embaixo, como ficou aqui em cima. E esse próximo espacinho você vai preencher aqui, ó, igual esse lado aqui. Depois vai fazer os 9 quadradinhos de espaço, vai preencher esse daqui, como você fez desse lado, vai ficar 2 quadradinhos de espaço. Vai fazer os aumentos sobre aumento e ponto alto sobre ponto alto. E vamos finalizar essa carreira. Então, nós finalizamos, pessoal, essa carreira aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Essa carreira de número 8, pessoal, é só você repetir 2 quadradinhos de espaço, ponto alto sobre os pontos altos aqui, os quadradinhos de espaço, ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, essa carreira aqui é só de repetição, ó. Só aonde a parte oval que você vai fazer ponto alto sobre ponto alto e os aumentos, tá? Então, aqui eu vou fazer 4 pontos de corrente e aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, ó. Então, essa carreira aqui é repetição dessa carreira aqui, ó. Então, faço 2 correntes de separação, ponto alto sobre ponto alto. E vou preencher aqui os quadradinhos de espaço. Então, olha, eu fiz aqui, ó, os pontos altos sobre ponto alto, quadradinho de espaço sobre quadradinho de espaço, ponto alto sobre ponto alto, 2 quadradinhos de espaço, ponto alto sobre ponto alto, no último sempre tem um aumento, tem as 2 correntinhas de separação, vai virando o trabalho e vai repetir o que você fez do outro lado. Aqui vai ficar 2 quadradinhos de espaço e ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou finalizar essa carreira aqui, pessoal, como eu falei pra vocês, nessa parte aqui reta é igualzinho o que você fez já na carreira de baixo. É só repetição, quadradinhos sobre quadradinhos e pontos altos sobre pontos altos, tá? Vai fazer os quadradinhos, ponto alto sobre ponto alto, vai ficar só 2 quadradinhos e faz os aumentos aqui e finaliza aqui. Então, essa é a carreira de número 8. Então, a carreira de número 8 finalizada, nós vamos para a carreira de número 9. Então, vamos para a carreira de número 9. Aqui nós já fizemos essas carreiras aqui, ó, que eu tô contando essas carreirinhas aqui de quadradinho de espaço. Essa é a carreira de número 9. Vamos repetir esse quadradinho de espaço aqui.
Então, faço aqui, ó, 4 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. E você vai fazer 4 quadradinhos de espaço apenas agora. Então, vamos fazer os quadradinhos, 2 correntes, e até completar 4 quadradinhos de espaço. Então, o que eu fizer desse lado, você vai repetir do outro lado depois, tá? Então, eu vou fazer 4 quadradinhos de espaço. Então, feito 4 quadradinhos de espaço, ó, vai dar nessa direção aqui, ó, que tem essa pontinha do coração, ó, subindo. Aqui a gente vai fechar também, como fechamos aqui, ó. Então, faço 2 pontos altos nesse espacinho de base. Então, ficou desta forma. Faço agora 4 quadradinhos de espaço. E ponto alto sobre cada ponto alto. Desta forma. Então, você vai trabalhar desta forma também do outro lado, na parte reta. E aqui, vamos fazer os 2 quadradinhos de espaço. E vai fazer ponto alto sobre ponto alto e o aumento, tá? Então, a gente vai ficar com 9 pontos altos no total agora. Então, ponto alto sobre ponto alto fica 8, mais o aumento, 9 pontos altos. Então, você vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto no último aumento. Da mesma forma, vai trabalhar desse lado. Vai trabalhar os quadradinhos de espaço aqui, os 2. Vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto e 4 quadradinhos de espaço. No quinto, você vai fechar. E depois, vai fazer 4 quadradinhos de espaço. Ponto alto sobre ponto alto. Os 2 quadradinhos aqui. E vai colocar ponto alto sobre ponto alto e os aumentos aqui dessa parte oval. E vai finalizar aqui que eu retorno junto com vocês. E o seu trabalho tá desta forma aqui, pessoal. Agora, nós vamos mudar aqui novamente, vamos fazer aqui, ó, o quadradinho de espaço. Então, faço aqui 2 correntes para subir, 2 para virar. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto, 2 correntes, venho aqui, ó, no terceiro ponto, trabalho um ponto alto. E aqui, vou fazer 2 pontos altos nesse espacinho de base. E um ponto alto sobre o ponto alto, certo? Faço 2 correntes de separação, sobre o ponto alto, faço um ponto alto. 2 correntes sobre o ponto alto, um ponto alto. Vou ficar só com 2 quadradinhos. Vamos preencher aqui com 2 pontos altos. E sobre o ponto alto, um ponto alto. 2 correntes sobre o ponto alto, um ponto alto. No espacinho, 2 pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto alto. Então, aqui vai ficar desta forma aqui essa parte do centro, olha. Então, faço esses 2 quadradinhos. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. E esse espaço eu vou preencher com 2 pontos altos, 1 e 2. E um ponto alto sobre o ponto alto. Então, fica assim. Agora, eu vou fazer esses quadradinhos aqui, ó. Porque aqui depois finaliza, vai ficar com 3. Eu vou fazer aqui desse lado. 2 correntes, no terceiro ponto, um ponto alto. 2 correntes, no ponto alto, um ponto alto. 2 correntes, e aqui sobre o ponto alto, um ponto alto. E aqui é só fazer ponto alto, aqui não, perdão, pessoal. Então, aqui já fiz 2 quadradinhos de espaço,
duas correntes. Agora, você vai fazer um ponto alto nesse espaço aqui. Duas correntes de separação. Pulo um ponto de base, vou para o próximo e trabalho um ponto alto. Vamos fazer diminuição agora aqui desse lado, na parte oval. Então, você não faz o primeiro ponto e nem o último ponto aqui nessa carreira, tá? Então, eu já tenho aqui 5 pontos altos, no próximo 6, vou fazer até ficar com 7. 7 pontos altos, ó, não fiz o primeiro, não faz o último, olha. Faço duas correntes, venho aqui no espacinho, um ponto alto, duas correntes, pulo um de base, no próximo, um ponto alto. Vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, deixando apenas o último sem fazer. Então, vamos trabalhar desta forma aqui. Então, esse último eu não faço, eu faço duas correntes de separação, sobre o espacinho, um ponto alto, duas correntes, pulo um de base e vou para o próximo fazendo um ponto alto para cada ponto, deixando o último ponto sem fazer. Então, é só você trabalhar desta forma aqui a parte oval, pessoal, até que chegar desse lado que eu retorno junto com vocês. Então, olha aqui, trabalhei toda a parte oval, olha. Então, eu cheguei aqui, ó, você já faz no pula um de base, vem no espacinho aqui, ó, um ponto alto, duas correntes sobre o ponto alto, um ponto alto. Então, vai ficar assim, ó, essa parte, tá? Duas correntes, venho aqui sobre o ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas de separação sobre o terceiro ponto, um ponto alto. Preencho esse espacinho com dois pontos altos e um ponto alto sobre o ponto alto, duas correntes de separação. Vamos fazer dois quadradinhos de espaço, primeiro, duas correntes, e o segundo, no espacinho, dois pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto alto. Duas correntes de separação. No terceiro, um ponto alto. E faço aqui, ó, dois pontos altos nesse espacinho de base. Duas correntes. Sobre o ponto alto, um ponto alto, duas correntes, sobre o ponto alto, um ponto alto. Então, vai ficando desta forma. Já estou repetindo aqui. Preencho aqui fazendo dois pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto alto, duas correntes. No terceiro ponto aqui, um ponto alto, duas correntes no ponto alto. Um ponto alto, duas correntes. Chegando aqui desse lado, novamente, um no espaço. Ponto alto aqui nesse espacinho de base. Duas correntes de separação, pulo um de base, no próximo, um ponto alto, e vamos trabalhar da mesma forma que trabalhamos na parte oval. É só você repetir agora, pessoal. Olha aqui, pessoal, então, a parte oval finalizada, você vem aqui, ó, já deixa o último sem fazer, faço duas correntes, vem aqui no espacinho de base e faz um ponto alto, duas correntes, e finalizo aqui na segunda corrente do ponto com ponto baixíssimo. Então, finalizamos mais uma carreira. Então, nós vamos agora para a próxima carreira. Essa carreira é a carreira de número 11, ó, nós temos aqui 10 carreiras de quadradinho de espaço, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa é a carreira de número 11. Carreira de número 11. Vamos aqui fazer o quadradinho de espaço, 4 correntinhas. Venho no próximo espacinho do ponto, faço um ponto alto, duas correntes. Sobre o ponto alto, um ponto alto, duas correntes. Venho aqui no terceiro ponto, faço um ponto alto desta forma, ficamos já com 3 quadradinhos aqui. Vamos preencher esses 2 quadradinhos próximos com pontos altos. Faço 2 pontos altos no espaço e um ponto alto sobre o ponto alto. No espacinho seguinte, 2 pontos altos. E um ponto alto sobre o ponto alto. Então, já fechamos esse lado aqui do coração.
Faço aqui, ó, 2 correntes no terceiro ponto, um ponto alto, 2 correntes no ponto alto, um ponto alto. 2 correntes de separação, no terceiro ponto, um ponto alto. Vou preencher esses 2 espacinhos também. Faço 2 pontos altos aqui, e sobre o ponto alto, um ponto alto. 2 pontos altos no espaço, e um ponto alto no primeiro ponto de base. 2 correntes de separação, no terceiro ponto, um ponto alto. 2 correntes de separação, no ponto alto, um ponto alto. Então, olha como fica aqui a parte do coração já finalizada. Vamos fazer aqui, ó, 2 correntes e um ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre o ponto alto, desta forma aqui. Faço aqui 2 correntes e faço um ponto alto nesse espacinho de base aqui. 2 correntes, faço aqui, pulando o primeiro ponto, já venho para o segundo, trabalho um ponto alto para cada ponto alto, até completar 5 pontos altos aqui. Então, eu não faço esse último ponto, já faço 2 correntes, no espacinho faço um ponto alto, 2 correntes no espacinho de base, um ponto alto, ficando dessa forma. Faço 2 correntes, pulo um de base, vou para o próximo, faço um ponto alto, até completar 5 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Desta forma. Então, é assim que você vai trabalhar a parte oval, pessoal, vai ficar com 3 quadradinhos de espaço. Faço 2 correntes de separação, no espacinho, um ponto alto. 2 correntes, no espacinho de base, um ponto alto. 2 correntes de separação, pulo um de base, no próximo, um ponto alto para cada ponto, até ficarmos com 5 pontos altos. Então, vamos trabalhar desta forma aqui, pessoal, por toda a volta aqui na parte oval, e a parte reta eu venho junto com vocês. Então, eu já fiz a parte oval, ó, cheguei aqui, ó, já fiz os 5 pontos altos, 2 correntes. Venho nesse primeiro espaço, já faço faço um ponto alto, 2 correntes. As correntes, venho sobre o ponto alto, um ponto alto, 2 correntes, sobre o ponto alto, um ponto alto, 2 correntes, sobre o ponto alto, outro ponto alto, 2 correntes, sobre o ponto alto, 2 correntes, sobre o ponto alto, o terceiro aqui, um ponto alto. Então, fica aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos, certo? Faço aqui, ó, nesses 2 próximos pontos de espaço, 2 pontos altos, um ponto alto sobre o ponto alto, no espaço, 2 pontos altos. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Então, já fechei aqui o coração, aqui, uma parte, metade. Faço 2 correntes, no terceiro ponto, um ponto alto, 2 correntes, sobre o ponto alto, um ponto alto, 2 correntes, no terceiro ponto, um ponto alto. E aqui no espacinho, eu preencho com 2 pontos altos, um ponto alto no espaço, e aqui 2 pontos altos no próximo espaço de base e um ponto alto sobre o ponto alto. Então, olha, e vai fazer o que você fez desse lado aqui. Os quadradinhos de espaço, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto, 2 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto, 2 correntes no espaço, um ponto alto, 2 correntes, pulo um de base, no próximo, um ponto alto. E vou fazer aqui as diminuições novamente da parte oval. Então, vai ficar somente com 5 pontos altos. 2 correntes, e aqui no espacinho um ponto alto, 2 correntes, no espaço um ponto alto,
2 correntes e faço aqui as diminuições novamente até ficarmos com 5 pontos altos. Então, agora é só fazer a parte oval, que eu venho aqui, ó, com vocês finalizada esta carreira. Então, finalizei aqui a carreira, pessoal. Agora, nós vamos trabalhar, nós já trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vamos para a carreira de número 12. Faço aqui, então, um quadradinho de espaço. Agora, a gente vai trabalhar nessa parte reta somente quadradinho de espaço. Vai ser 2 carreiras de quadradinho de espaço e as diminuições vai permanecer, tá? Então, venho aqui sobre o ponto alto, um ponto alto, 2 correntes, conto 1, 2, no terceiro, um ponto alto. 1, 2, venho aqui no terceiro ponto, um ponto alto. 2 correntes, sobre o ponto alto, um ponto alto. 2 correntes sobre o ponto alto, um ponto alto. 2 correntes sobre o ponto alto, um ponto alto. 2 correntes sobre o terceiro ponto, um ponto alto. 2 correntes sobre o terceiro ponto, um ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, laço, ponto alto sobre cada ponto alto. 2 correntes sobre o ponto alto, um ponto alto. 2 correntes sobre o ponto alto, um ponto alto. 2 correntes sobre o ponto alto. Trabalho aqui a um ponto alto. 2 correntes no espaço de base, faço um ponto alto. 2 correntes, pulo o primeiro ponto, vou para o segundo e faço um ponto alto, até completar 3 pontos altos agora. Então, o último eu não faço, faço 2 correntinhas. Então, venho aqui no espacinho e faço um ponto alto, 2 correntes no espacinho de base, um ponto alto. 2 correntes sobre o espaço, um ponto alto. 2 correntes, pulo um de base, no próximo faço um ponto alto. E vai fazer até completar 3 pontos altos. Então, aqui a parte oval, você já sabe como trabalha também, pessoal. Então, é só você trabalhar desta forma aqui. E na parte reta também fazendo os quadradinhos de espaço, mas eu venho junto com vocês para que você não se perca nessa parte aqui, tá? Então, eu volto com vocês. Então, terminei a parte oval, fiz 2 correntinhas e nesse espaço um ponto alto. E agora, 2 correntes sobre o ponto alto próximo, eu já faço um ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. E vai fazendo os quadradinhos de espaço agora que precisa fazer aqui, pessoal. Então, sempre 2 correntinhas e ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntes, pula os dois e faz no terceiro. 2 correntes, pula os dois, faz no terceiro ponto, um ponto alto. 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes. No terceiro ponto, um ponto alto, 2 correntes, no terceiro, aqui, um ponto alto, 2 correntes, no terceiro ponto, um ponto alto, 2 correntes, no terceiro ponto alto, um ponto alto. Então, é desta forma, pessoal, que você vai trabalhar aqui, ó, por toda a volta do seu trabalho, ó. Fazendo agora só quadradinhos de espaço, tá? Eu vou trabalhar até a parte oval aqui, pra você não se perder na parte dos pontos altos aqui, tá? Aqui o restante é o quadradinho apenas que a gente está trabalhando. Então, ponto alto sobre o ponto alto, 2 correntes, ponto alto sobre o ponto alto, 2 correntes, e aqui no espacinho eu já faço um ponto alto. 2 correntes e faço as diminuições aqui até completar 3 pontos altos. Duas correntes no espaço um alto, 2 correntes no espacinho de base, um ponto alto. 2 correntes sobre o espaço, um ponto alto. 2 correntes e faço as diminuições aqui. Então, agora é só você seguir desta forma aqui por toda a volta aqui da parte oval.
que eu venho com esta carreira, finalizando ela junto com vocês já. Então, eu vou fazer essa carreira aqui toda, pessoal. Depois, a próxima carreira, a gente vai ficar com um motivo aqui, tá? Ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. E aqui nesse espacinho, a gente faz 2 correntes e um ponto alto aqui, que vai fazer as diminuições. Então, aqui, essa última carreira vai ser de quadradinhos e um ponto alto aqui, que vai formar só quadradinho por toda a volta, tá? Então, vou fazer, dar uma adiantada aqui no meu, e já retorno junto com vocês. Então, olha aqui, pessoal, eu já fiz toda essa carreira aqui em espacinho, como falei pra vocês, olha, pra vocês verem. E aqui finalizei com um ponto alto no meio aqui, que era 3, fica só com um, porque a gente tira um de cada lado da parte aqui oval, ó. E aqui nos demais, ó, quando sai do ponto aqui, desse ponto alto aqui do meio, que é da parte que é onde tem as diminuições, você sempre faz 2 correntes e vem no espaço. Depois segue ponto alto sobre ponto alto separado por 2 correntinhas. Eu fui fazendo desta forma, olha aqui pra vocês verem, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes e no espacinho um ponto alto, perdão, 2 correntes, pula um no próximo ponto alto e pula um, 2 correntes de separação e vai trabalhando desta forma aqui, ó. Da mesma forma que eu já expliquei, olha. Então, ele vai terminar essa carreira aqui com quadradinhos. Terminei o último motivo aqui, ó. Saindo da parte oval, 2 correntes no espaço, um ponto alto, tá? E aqui, ó, você percebe que eu fiz um ponto alto do lado, não é pra colocar do lado, é aqui, tá? Então, o meu eu vou soltar, por esse motivo eu tô mostrando pra vocês, tá? Olha aqui pra vocês verem, então, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes no espacinho, um ponto alto. E vai fazendo dessa forma aqui por toda a volta. Então, aqui foi 13 carreiras no total de quadradinhos de espaço, ao iniciar aqui, ó, tá? Depois, olha, pra vocês verem, nós vamos trabalhar agora uma carreira só de pontos altos. Então, vai fazer um ponto alto e nos espacinhos, 2 pontos altos. Sobre o ponto alto, um ponto alto. E nos espacinhos, 2 pontos altos. Você vai trabalhar por toda a volta desta mesma forma. Ponto alto sobre o ponto alto, e no espaço de base você vai colocar 2 pontos altos. Vamos seguir desta forma por toda a volta, aí eu volto na próxima carreira junto com vocês. Então, aqui, ó, nós trabalhamos 2 pontos altos nos espaços e um no ponto alto. Da mesma forma na parte oval, não mudou em nada, tá? Ficou 2 pontos altos nos espaços, um sobre o ponto alto, 2 no espaço, um no alto. 2 no espaço, um no ponto alto. E assim eu fui fazendo por toda a volta. Agora, você vai trabalhar dessa forma aqui. Eu vou caminhar para o próximo ponto com ponto baixíssimo. E vou subir um ponto alto. Vou fazer o segundo ponto alto no próximo e o terceiro ponto alto no próximo ponto de base. E no próximo, outro ponto alto. Então, fiquei com 4 pontos altos. 2 correntes de separação, pulo 2 de base. No terceiro ponto, trabalho um ponto alto para cada ponto de base. Então, vou ficar com 4 pontos altos, 2 correntes de separação. Se o seu ponto for muito apertado, você coloca 3 correntinhas de separação. E vou fazer 4 pontos altos, 2 correntes, pula sempre 2 pontos de base. E vai fazer 4 pontos altos, 2 correntes, pulo 2 de base, novamente 4 pontos altos. Vou fazer assim por toda a volta do meu trabalho. Segue sempre 4 pontos altos, 2 correntes, pula 2 pontos de base, no terceiro começa de novo o grupinho de 4 pontos altos. E assim você vai trabalhar por toda a volta do seu trabalho, vai dar certinho a quantidade de pontos, tá? Então, é só seguir desta forma. Então, chegando aqui, ó, pessoal, já fiz as 2 correntes, finaliza na terceira corrente do ponto com um ponto baixíssimo, ó, desta forma. Aqui, ó, vamos caminhar para o próximo ponto com ponto baixíssimo, para o próximo com ponto baixíssimo,
e no próximo um ponto baixíssimo. Dentro aqui desse espacinho, faço um ponto baixíssimo, subo 2 correntes no mesmo ponto, mais 2 pontos altos, vou ficar com 3, faço 3 correntinhas, faço aqui o ponto picô, laço, volto no mesmo ponto de base e faço mais 3 pontos altos. Laço, vou para o próximo espaço, novamente, vamos fazer o ponto leque aqui com picô. 3 pontos altos, 3 correntinhas e faço o meu ponto picô. 3 pontos altos novamente, olha. Deixa eu puxar um pouco o fio. 3 pontos altos. Laço, vou para o próximo espaço novamente e vamos fazer novamente o ponto leque. Então, é só ponto leque com picô dentro desses espaços, sem nenhuma correntinha de separação entre um e outro. Então, você vai trabalhar por toda a volta desta mesma forma, pessoal, que eu venho já finalizando junto com vocês as carreiras. Vai ficando desta forma, olha. Certo? E eu já volto junto com vocês. Então, cheguei aqui, ó, pessoal, já fiz por toda a volta, venho aqui, ó, no segundo ponto da correntinha, faço um ponto baixíssimo, eu já cortei o meu fio, puxo aqui para frente, ó, passo aqui no segundo ponto para trás, e por trás eu faço o meu arremate, certo? Então, meu trabalho ficou finalizado. Você pode virar no lado do avesso, esborrifar água com o esborrifador, pessoal, e passar um ferro bem quente, tá? Esse trabalho aqui, para que você faça a pré-lavagem do seu trabalho. Então, esse trabalho aqui eu vou deixar a fotinho para você. Quer fazer outro bico, pessoal? Fica à vontade para vocês trabalhar o bico que vocês desejarem. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima videoaula. Vou deixar a fotinho para vocês verem como ele ficou.